Boa noite. Sejam bem-vindos. Nos desculpem. Desculpa, mas nós vamos fazer uma série de suposições sobre vocês e também sobre nós. Desculpa. É que a gente acredita ser possível supor que se vocês estão aqui a essa hora e nesse lugar, é que vocês desejam alguma coisa que vocês não têm. E essa coisa, vocês imaginam que eu possa, né, que nós possamos fornecê-la a vocês. Afinal, se eu estou neste lugar desde muito mais tempo do que vocês, e nada, nem as relações selvagens entre os homens nos tira daqui, deveria ser porque eu tenho, porque nós temos o que é preciso para satisfazer o desejo que se coloca na minha frente, como um peso do qual precisássemos, do qual eu precisasse me livrar. Na verdade, eu peço desculpas também por estar fazendo tantas suposições. Vocês também poderiam supor o mesmo, ou supor algo semelhante de mim. Eu super entenderia caso vocês pressupusessem algo. Vocês poderiam imaginar que se eu estou aqui a essa hora e neste lugar, é que eu desejo alguma coisa que eu não tenho, e essa coisa que eu imagino que vocês possam fornecê-la a mim, né? Que vocês tenham o que é preciso para satisfazer o desejo que se coloca aqui, na sua frente, como um vazio que eu precisasse preencher. Na verdade, eu peço desculpa também por supor que vocês suponham o que quer que seja. Desculpa, mas até que faz sentido. Porque, afinal, nós estamos aqui, nós viemos para cá, nós escolhemos estar aqui. Então, se vocês puderem me desculpar e aí me acompanhar. Quer dizer, não me acompanhar, não precisa se levantar, não. Acompanhar a minha linha de raciocínio mesmo. Eu quero dizer, se você puder acompanhar o meu raciocínio, relevando a presunção que me faz pressupor desejos e pensamentos da parte de vocês, nós podemos, então, imaginar a seguinte situação. Você quer alguma coisa de mim. E eu quero algo de você. Mas eu não tenho aquilo que você quer de mim. Então, eu preciso que você perceba que o que você quer não é aquilo que você acha que você quer. Mas, na verdade, você quer uma outra coisa. E o que você quer, no final das contas, é justamente me dar aquilo que eu quero. Me desculpa, mas eu não tenho o que vocês querem de mim. Na verdade, eu mesma não tenho nada para oferecer. Mas daí vocês vieram porque querem alguma coisa. E se isso que vocês querem, na verdade, não for aquilo que eu não tenho para oferecer? Mas aquilo que eu tenho, isso é, aquilo que eu quero, isso é, aquilo que eu tenho para pedir. Não, e se vocês, na verdade, quiserem, e se eu, na verdade, quiser, não, e se todos nós, todo mundo aqui,
certo? Se todos nós quisermos, na verdade, não aquilo que gostaríamos de querer e que nenhum de nós tem para oferecer. Mas uma outra coisa, que sim, nós temos e que é justamente algo que não se oferece, mas se pede, se exige. E se o que queremos é só um pedido, uma exigência, uma tarefa, uma missão? Aí vocês vieram ao nosso encontro aqui e agora lhes explicamos a natureza de nossa missão, então. O meu coração, ele bate pela missão. O espetáculo da injustiça fez com que eu me enfileirasse entre os combatentes. O homem, ele deve ajudar o homem. Eu sou pela liberdade. Eu acredito na humanidade. Eu sou a favor das medidas tomadas por aqueles que lutam contra a exploração, a ignorância e por uma sociedade sem desigualdade e sem discriminações. Mas me desculpa, nós não podemos prosseguir. Me desculpa, mas por todo lado há desordem e penúria, pouco pão e muita luta. Muitos estão cheios de coragem, mas poucos sabem ler. Há poucas máquinas e ninguém entende delas. As nossas locomotivas, elas estão todas quebradas. Vocês trouxeram locomotivas? Vocês trouxeram tratores? Me desculpa, mas os nossos camponeses, eles ainda se atrelam a si mesmo diante dos velhos arados de madeira e nada temos para semear em nossos campos. Vocês trouxeram sementes? Vocês trouxeram, então, ao menos munição e metralhadoras? Não, então certamente vocês trouxeram uma carta de uma autoridade, uma autoridade qualquer, com instruções sobre o que a gente deve fazer. Também não. Então, são vocês. Então, vocês mesmos querem nos ajudar. Desculpa, eu fiz uma pergunta imprópria? Me desculpa, mas é que nós não trocamos de roupa dia e noite, lutando contra as investidas da fome, da decadência e da reação. Daí vocês chegam e não trazem nada? Eu tô vendo, nós estamos vendo que de vocês já foi exigido o máximo. Mas me desculpe, será exigido ainda mais. Estamos vendo que de nós também já foi exigido o máximo. Mas será exigido ainda mais. Me desculpem, mas ainda será exigido de vocês e de nós algo a mais. Uma hora do seu e do nosso tempo, e da nossa e da sua atenção, de concentração sobre uma tarefa, uma missão. Pois o homem, ele deve ajudar o homem. Me desculpa também, porque isso daqui foi uma citação, tá, gente? Onde eu quis dizer o homem, a gente está falando também do homem e da mulher. E, aliás, a gente também está falando, me desculpa, a gente também está falando de quem, por exemplo, não se identifica com nenhum dos dois gêneros. Tá?
Na verdade, então talvez seja melhor não dizer esse texto assim, né? Não citar essa fonte. Me desculpa. Que, na verdade, o autor que eu estou citando, ele é um homem. Perdão. Nós não queríamos estar citando aqui um homem branco, europeu, mais uma vez. E não é também porque ele é branco e europeu e homem, né, que a gente está citando ele, mas a gente sabe que sim, é porque ele é europeu e branco e homem que o conhecemos. E daí por isso podemos citá-los. Então, a gente pede desculpa, tá? Na verdade, tudo que vocês ouviram aqui hoje é mais ou menos inspirado nas palavras de um homem branco ou também, sei lá, em vários homens brancos. Então eu espero de verdade que vocês possam nos perdoar. É que em nossa missão, a gente ainda depende muito dos ensinamentos dos clássicos. Me desculpa. Os clássicos, eles nos ensinam algo sobre a nossa missão, algo essencial e que, me desculpa, nós não podemos deixar de lado. Apesar de, sim, os clássicos serem homens e brancos, europeus e heterossexuais e cisgêneros. Me desculpa, eu não tinha citado essa parte antes. Aquilo que os clássicos nos ensinam sobre a nossa missão, na verdade, ele nos ajuda, inclusive, a compreender, sim, a compreender que com os ensinamentos dos clássicos apenas, apenas ouvindo homens brancos e europeus, nós não podemos ter sucesso em nossa missão. O nosso trabalho, ele não foi bem sucedido. Nos desculpem. Mas também, nos desculpem também, porque, na verdade, sequer nós conhecemos bem os ensinamentos dos clássicos. Sequer acabamos de ler os homens brancos europeus, que dirá todas aquelas vozes caladas pelos clássicos. Quer dizer, caladas não, perdão, eu não quis dizer caladas, de repente abafadas. Eu não quis dizer que as vozes que não são... que não são homens, nem brancos, nem europeus, nem heterossexuais, nem cisgêneros não existem. Que elas são mudas, entendeu? Mas que elas não eram ouvidas porque haviam outras vozes que falavam mais alto. Não, ou que falavam tão alto quanto, mas foram amplificadas artificialmente. Me desculpa. Me desculpa por segurar o microfone. Me desculpa por não ter mais microfones, por não conseguir comprar mais microfones, por não ter dinheiro para comprar mais microfones. Na verdade, me desculpa, por não querer ter mais microfones. Me desculpa por achar aqui que quem fala aqui sou eu. Me desculpa por não criar uma situação democrática e interativa, mas escolher de livre e espontânea vontade essa relação tradicional em que um fala e o outro fica calado, ouve calado. Por escolher de livre e espontânea vontade citar, sim, um homem branco e europeu. Por tentar aprender com os ensinamentos dos clássicos, que na verdade sequer terminamos de ler. Me desculpa por mais isso, porque a gente não teve tempo. A gente tinha tanta coisa para fazer, tanta coisa para ler. Inclusive os que não eram clássicos, mas deveriam ser. Quer dizer, a gente acha que deveriam, né? Porque a gente não sabe com certeza, porque a gente teria que ter lido para ter certeza que eles deveriam ser. Mas a gente não teve tempo. Nós não tivemos energia. Estávamos tão cansados, nos esforçamos tanto, trabalhamos muito. E mesmo assim, o nosso trabalho não foi bem sucedido. Me desculpem. E é claro que nós poderíamos ter lido. É claro. Desculpem, claro que também foi uma escolha não ler. Claro que não foi só o cansaço e a falta de tempo. Claro sim que nós poderíamos ter usado, sei lá, aquele domingo para ler os clássicos e os que deveriam ser clássicos, mas não são. Né? Porque são negros demais, ou mulheres demais, ou periféricos demais, ou LGBTQI+, mais demais. Mas escolhemos de livre e espontânea vontade ir ao cinema, ir pra praia,
Ir pro parque, ir pro baile, ficar em casa, ficar jogando Candy Crush sem fazer nada. Sei lá, ler Harry Potter, ler nossos e-mails atrasados, ler somente os nossos WhatsApps e não ler os clássicos. E muito menos os não clássicos. E por isso, perdão. Perdão, mas nós, não ficamos sabendo de coisas fundamentais para o sucesso da nossa missão. E ainda nos admira que o nosso trabalho não tenha sido bem sucedido. Nos desculpem. Todo mundo já fofocava, falando do nosso fracasso. Nossa casa estava caindo aos pedaços e nem tínhamos nada para servir para as visitas. Mesmo assim, nossa campainha tocou. E abrimos a porta. E recebemos, na nossa mesa vazia, a esperança, que se contenta, tem que se contentar com água e palavras. E se a porta cair, seguiremos sentados, apenas mais visíveis, aqueles a quem nem a geada nem a fome dizimam, incansavelmente deliberando sobre os destinos do mundo. Mas vocês vieram, vocês estão aqui, a esta hora e neste lugar, porque desejam alguma coisa.